De hoje nos proporciona somente o tema da correção fraterna, porque é um tema muito importante e hora ou outra nós nos deparamos com essa necessidade que é realizar uma correção fraterna ou receber uma correção fraterna. É importante dizer que a correção fraterna ela é um desdobramento da virtude maior. E qual é a virtude maior? A caridade. Portanto, a correção fraterna ela provém, se assim eu posso dizer, como que uma filha da caridade. Por quê? Porque, como já dizia na motivação no ato penitencial, só é correção fraterna quando esta correção é feita com amor. Se não há amor na ação de querer corrigir alguém, não é correção fraterna. É qualquer outra coisa, mas menos correção fraterna. Porque quem ama, cuida. Quem ama, chama a atenção daquele que está se perdendo, daquele que está indo por maus caminhos. Então quem ama se aproxima com jeito, com docilidade, com mansidão e faz a correção fraterna. E é importante dizer que toda a verdade deve ser dita com caridade. Jamais com moralismo, jamais jogar para o outro os seus defeitos, os seus limites, as suas fraquezas, humilhá-lo no momento de correção, porque, como já dizia, não é correção fraterna. A correção fraterna não é trazer a fraqueza do outro à tona, não é desmoralizá-lo, pelo contrário, é levantá-lo. Tirá-lo daquela condição, que não é a condição que leva ele à salvação. E aqui entra um ponto muito importante e essencial. Toda a correção fraterna, a sua finalidade é fazer com que o meu irmão ou a minha irmã seja salvo ou salva. Que esse irmão ou essa irmã que está se perdendo, que está saindo dos caminhos de Deus, volte para os caminhos da salvação. Então, quando um pai ou uma mãe percebe um filho que está se perdendo na vida, o que o pai e a mãe faz? Corrige. Corrige com amor. E às vezes o amor ele é exigente. Aliás, o amor por si ele é exigente. O pai e a mãe corrige, chama atenção. Por quê? Porque não quer que o filho se perca. E isso não deve só ser feito entre nós na família, embora é muito importante. Mas isso deveria ser algo que deveria ser frequente, deveria ser corriqueiro nós termos a liberdade de realizar a correção fraterna. Mas a correção fraterna, ela não é só uma questão de simplesmente dizer ao outro que ele está fora do caminho de Deus. Para que eu realize uma correção fraterna eficaz, é preciso que antes de eu ir realizar a correção fraterna, é importante que eu me coloque na presença de Deus. Que eu peça a luz do Espírito Santo, que Ele coloque no meu coração, nos meus lábios, as palavras certas, as palavras que aquela pessoa precisa ouvir e ela venha a acolher esta correção fraterna. Que o Espírito Santo, neste momento de intimidade com Ele, Ele me ensine qual é o momento correto para dizer, como dizer esta bendita palavra que é essa correção fraterna. E que quando eu estiver lá falando, que eu esteja movido pela luz do Espírito Santo.
Isso é muito importante, para que não estraguemos aquilo que é a vontade de Deus, que é resgatar aquele filho, aquela filha. Então nós precisamos, antes de ir fazer a correção, primeiramente parar, escutar os sentimentos que estão dentro de mim, as emoções, porque às vezes eu ponho os pés pelas mãos, não é? Movido pelas emoções, e aí já falo que não deve, sou precipitado, ansioso. Eu sou ansioso, luto contra a ansiedade, não é? Não sei você. E nesses tempos de pandemia isso se acentuou assim de forma bastante genérica, não é verdade? Então eu tenho que escutar as emoções que estão dentro de mim, os sentimentos. É um exercício, sabe? É um exercício, mas que vale a pena. E aí escutar também a voz de Deus, para que depois eu vá e faça a correção fraterna, e ela vai ser frutuosa. Talvez num primeiro momento a pessoa ela relute, talvez num primeiro momento a pessoa não aceite aquilo que eu estou falando, mas depois, sabe, quando a palavra ela é dita com amor, com carinho, é como essa chuva mansa que vai penetrando a terra, vai umedecendo. Então você falou com docilidade, com carinho, com ternura, com jeito. Essa pessoa no primeiro momento, por causa do orgulho, por causa da soberba, ela talvez não aceite, mas depois ela põe a mão na consciência e diz: poxa, o que aquela pessoa está falando para mim, seja meu pai, minha mãe, quem for, ele está falando porque quer meu bem. Poxa, se ele quer meu bem, eu vou refletir, eu vou ver se realmente eu preciso mudar. E ela vai fazer um processo de mudança. Pode acreditar nisso. Agora, se eu for lá de qualquer jeito, não acontece a correção fraterna. Então, às vezes, num primeiro momento, a pessoa vai resistir, mas depois ela vai acolher e vai acontecer uma transformação. Às vezes não tem que ser eu que tenha que fazer a correção fraterna, às vezes tem uma outra pessoa que é mais próxima daquela que está necessitada de uma correção. E aí então isso também é sabedoria de Deus, para que aquela pessoa que tem mais intimidade e que sabe falar com ela, que entende o jeito dela, possa ir até aquela pessoa e falar com ela. É importante. E outra coisa também, é nós também prepararmos o nosso coração quando nós estamos no outro lado da situação. Porque ir lá e corrigir talvez seja até um pouco mais fácil, né? Porque é falar do outro, né? Falar para o outro sobre alguma situação dele, mas eu acolher a correção fraterna, eu ter um coração dócil. E eu quero lhe dizer uma coisa, que eu sempre cresci mais, muito mais, imensamente mais, quando eu fui corrigido. Quando alguém teve a coragem de dizer: Elton, isso que você está fazendo não está legal. Olha, eu acho que aqui você está extrapolando, você precisa melhorar. Dói, mas depois você vai se relaborando, se você tem maturidade, não é? Você vai se relaborando, você vai olhando para dentro de si e você diz: não, eu preciso mudar. Não para agradar o outro, porque aí não tem sentido de mudar, mas mudar para que eu seja melhor. E uma vez que eu seja melhor, os outros vão se beneficiar. Porque se eu queira mudar para agradar o outro, então se o outro não corresponder às minhas expectativas quanto às minhas mudanças, todas aquelas mudanças elas vão se esmoronar. E aí vou sucumbir e vou voltar a ser, quem sabe, até pior, não é? Então a motivação pela qual eu devo mudar é por mim mesmo, para que eu me sinta feliz, para que eu tenha uma leveza comigo, porque às vezes nós carregamos um peso, sabe, nós cobramos demais de nós mesmos, e às vezes essas dores que nós sentimos nas costas é isso, esse peso, essa cobrança. Então ter mais leveza na nossa existência e leveza na relacionalidade com os outros. É muito desagradável quando você está com alguém que você não sabe se você dá bom dia ou não dá bom dia, não é? Então nós precisamos fazer esse trabalho. É um trabalho que exige às vezes até uma terapia, não é? A gente precisa se conhecer.
E às vezes também um processo de cura interior, né? Se colocar num processo de cura interior, trabalhar, tocar a história, porque é importante. Mas concluindo, para não me prolongar muito na minha homilia, eu só queria trazer rapidamente a segunda leitura, porque ela amarra, ela fundamenta tudo isso que eu estou falando até agora, né? Veja o que diz Paulo quando ele escreve à comunidade de Roma: irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o próximo, olha bem o que ele está falando, quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, quem ama, como já dizia, cuida, e quem ama não vai fazer o mal ao outro, mas pelo contrário vai fazer o bem. Concluindo com a frase de Santo Agostinho diz: ames e fazes o que tu queres. O que ele está querendo dizer com isso? Está dizendo que quem ama não vai fazer mal a ninguém, portanto faz o que tu queres. O que vai fazer? O bem. Então ames e faz o que tu queres, porque quem ama não vai adulterar, quem ama não vai matar, quem ama não vai roubar, quem ama não vai cobiçar. Então que o Espírito Santo nos ajude a nós delatarmos o nosso coração para receber o seu amor, a sua graça, a sua palavra que hoje está sendo pregada, anunciada, mas que também sejamos dóceis para acolher a correção fraterna e sábios para poder realizar uma correção fraterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.